Afreduca Podcast. Vozes que cantam, histórias que ensinam. Do tambor à palavra, da memória à educação. Afreduca é som, é saber, é resistência. Onde a história ganha voz e a memória ganha ritmo. Afreduca pode, cá está a aprender, é resistir. Bem-vindos! Hoje a gente mergulha na história do Sepete Araju e da Guerra Guaranítica, um momento assim bem marcante da resistência indígena aqui no sul do Brasil. Exato. Um período fundamental para entender muitas lutas atuais, né? Com certeza. A gente se baseou numa biografia, uns textos sobre o contexto da guerra, a letra da música Esta Terra Tem Dono, que é bem forte, e umas notas didáticas também. Um material bem rico para a gente explorar. A ideia é entender melhor quem foi o Cepé, o que levou a essa guerra toda e por que ele continua sendo esse símbolo tão vivo de luta pela terra. Ok, vamos lá. Vamos sim. E já começa com algo que intriga, né? Ele foi educado em missões jesuíticas, mas virou o grande líder guerreiro contra as potências coloniais que ameaçavam justamente o povo e a terra dele. Como pode? Isso é fascinante. As fontes dizem que ele nasceu por volta de 1723, lá no território Guarani, mas dentro desse sistema das missões. Falavam que ele sabia usar tanto a palavra quanto a lança. Como é que esse ambiente das missões preparou ele para ser um Boruvixá, esse líder militar e espiritual? Olha, o fascinante aí é justamente pensar nessas reduções, eram tipo comunidades organizadas pelos jesuítas, né? Para catequizar, para civilizar. Ali os guaranis aprendiam religião, técnicas agrícolas, artesanato europeu, mas, e isso é crucial, eles conseguiram manter muito da cosmovisão deles. Principalmente essa ligação sagrada com a terra, sabe? Indivisível. Entendi. Uma formação meio híbrida, então. Exato. Essa capacidade de entender o mundo do colonizador, mas sem perder a raiz cultural. Isso foi fundamental. Deu ao Cepé ferramentas para entender as estratégias europeias, mas para lutar pelos valores guarani. Faz sentido. E essa base leva a gente para o ponto de virada. Aqui é onde fica realmente interessante. O Tratado de Madrid, 1750. Portugal e Espanha. Ah, sim, o tratado. Um acordo lá longe, né? Mas que ia mudar tudo para a vida nos Sete Povos das Missões. Por que esse tratado foi tão inaceitável para eles? A ponto de começar uma guerra. Bom, o tratado basicamente redesenhava as fronteiras e determinava que os 7 povos das missões, que eram terras ocupadas e cultivadas pelos guaranis há gerações, com orientação jesuítica e tudo, Certo. tinham que ser entregues para Portugal. Em troca, a Espanha ficava com a colônia do Sacramento, lá no Uruguai atual. Ah, troca. Para os guaranias isso era impensável. Significava abandonar tudo. Casas, plantações, igrejas, até os cemitérios. As terras ancestrais deles. A recusa não foi só política, foi visceral mesmo. Tinha a ver com o conceito de tecorra, que para eles é muito mais que terra física, sabe? É o lugar onde se vive o modo de ser guarani. É o espaço vital, cultural, espiritual. Tudo junto. A ordem de sair era quase uma sentença de morte cultural. Nossa, imagina. Então a resistência não tinha outro jeito, né? Como que essa luta aconteceu na prática? A recusa levou direto para a Guerra Guaranítica. Começou ali por 1753. O Sepete Araju logo se destacou como principal líder militar. Ele conseguiu unir várias comunidades, organizar a resistência contra os exércitos de Portugal e Espanha, que eram profissionais bem armados. Uma luta bem desigual, imagino. Muito desigual. Mas era movida por uma convicção profunda. Aquela frase que atribuem a ele, "Esta terra tem dono", virou o grito de guerra. E resume tudo, né? Não era só pela posse da terra, era pelo direito de existir, pela identidade, pela espiritualidade ligada àquele chão. Se a gente conecta com o quadro geral, era a defesa do tecorra. Mas a história conta um final bem trágico para essa resistência, pelo menos no curto prazo. Sim, infelizmente. Em 7 de fevereiro de 1756, o Cepé foi atraído por uma emboscada e foi morto pelas tropas espanholas. Que coisa. Foi um golpe duro, claro, mas não foi o fim da luta.
Poucos dias depois, em 10 de fevereiro, teve a Batalha de Caiboaté, que na verdade foi um massacre. Um massacre. Uns 1.500 guerreiros guaranis, já com outro líder, foram dizimados pelas forças luso-espanholas. Eles tinham artilharia, cavalaria muito superior. Foi uma derrota militar, assim, terrível. Pesado. Uma derrota no campo de batalha. Mas e a figura do Cepé? O que aconteceu com ele depois disso tudo? E aqui a gente vê o poder incrível do símbolo, né? Isso levanta uma questão importante. Como que a memória coletiva consegue ressignificar uma derrota física? O Cepé Tiaraju virou um mártir para os guaranis e para outros povos também. A figura dele transcendeu a morte, a derrota militar. Virou o símbolo máximo de resistência pela terra, pela liberdade. Ele é venerado como Santo Cepé por muita gente. Uma santidade popular que nasceu da admiração, do reconhecimento do sacrifício dele. Não por Roma, claro. Entendi. Uma santidade do povo. Exato. E séculos depois, ele foi reconhecido oficialmente como herói da pátria brasileira. Tá lá, escrito no livro dos heróis e heroínas da pátria. Nossa, que trajetória póstuma, né? Essa permanência é muito forte. A música que a gente usou, Esta Terra Tem Dono, inspirada nele, tem um verso que fala: no sangue brotou sementes que ainda vivem entre a gente. Acho que captura isso perfeitamente. O legado que continua, que inspira, é uma imagem muito poderosa, assim. Então, o que tudo isso significa pra gente hoje? O Cepé Tiaraju não é só um personagem histórico lá do passado. Ele personifica essa ligação essencial, inegociável entre um povo e sua terra ancestral. Um símbolo que dura da luta indígena por direitos, por reconhecimento aqui no Brasil e fora também. Exatamente. E fica essa reflexão final, né, para quem está ouvindo a gente. A frase "Esta terra tem dono", que o Cepé gritou lá no século XVIII para defender o Tecurá-Guarani, ela continua ecoando muito forte. Verdade. Como que esse conceito de pertencimento, de direito originário, de conexão espiritual com a terra, como ele se manifesta, como ele se atualiza nas diversas lutas de hoje. Lutas por direitos territoriais, ambientais, identitários, em tantos lugares diferentes. A luta do Cepé, de certa forma, ainda não acabou. Afroeduca Podcast. Vozes que cantam, histórias que ensinam, do tambor à palavra, da memória à educação. Afroeduca é som, é saber, é resistência, onde a história ganha voz e a memória ganha ritmo. Afroeduca pode, cá está a aprender.